Em maio, um dos ativos da carteira do canal rendeu mais de 6%. Entretanto, o resultado consolidado quase não se moveu. E a razão para isso foi que a bolsa brasileira pesou bastante para baixo. Porém, a estrutura da carteira serviu como escudo contra essa queda. E para te mostrar todos os detalhes, eu tenho uma novidade. Depois de procurar diversas plataformas para monitorar os meus ativos, eu decidi criar o meu próprio painel de acompanhamento com a ajuda do Codex. Então bora lá conhecer? Olá, investidores! Já estou dentro do dashboard e aqui a gente já consegue ver os primeiros dados, como o patrimônio atualizado que está em R$ 817,27 e também o montante investido, que está em R$ 810,15. Isso dá um lucro de R$ 7,12 e a rentabilidade acumulada da carteira desde o seu início é de 3,78%. Em maio, a carteira fechou com uma leve alta de 0,20%. Como o CDI entregou 1,07% e a inflação foi de 0,67%, a gente acabou ficando bem para trás nesse mês. O gráfico de rentabilidade ilustra bem as dificuldades que a carteira tem enfrentado nos últimos meses. No placar geral contra o CDI, a gente conseguiu vencer em apenas 2 meses até o momento. Já no gráfico de alocação, temos um bom equilíbrio entre as classes, com a maior fatia atrelada ao CDI, que é a nossa âncora de estabilidade, representando 40,5% da carteira. E para completar a renda fixa, temos 12,6% em pré-fixado e 12,5% atrelada ao IPCA+. E para fechar, temos as exposições de maior volatilidade, em que a gente vai buscar um crescimento real de longo prazo, que estão distribuídas da seguinte forma: 13,4% em ações globais, 10,7% em ações Brasil e 10,3% em fundos imobiliários. Descendo agora para os detalhes dos ativos, vamos começar olhando os resultados dos fundos de investimento. A família de fundos de crédito da Absolute teve um ótimo desempenho. O Hydra CDI Plus entregou um retorno de 1,11%. Já o Hydra Pré veio logo atrás com um retorno de 1,08% no mês. Por outro lado, os fundos de crédito da Legacy tiveram um resultado mais tímido. O Compound CDI subiu 0,56%. Já a sua versão atrelada ao IPCA teve uma leve queda de 0,30%. Mas o grande ofensor que puxou a rentabilidade mensal para baixo foi o IBU Equities, que teve uma queda expressiva de 8,43%. O cenário doméstico de incerteza política e fiscal, juntamente com os juros altos, penalizou muito a gestão ativa de ações. Mas essa oscilação é algo inerente dessa classe. Passando agora para os ativos listados em bolsa, a história foi outra. O ETF VWRA11 disparou 6,6%. Enquanto a bolsa brasileira derretia, a exposição internacional cumpriu bem o seu papel de proteção, puxado principalmente pelo IPO da SpaceX e também pelo hype das inteligências artificiais. Já o ETF LFTB11, que é a nossa reserva tática de Tesouro Selic, continuou a sua subida previsível, com um retorno de 1,12%. Agora, os fundos imobiliários sofreram bastante em maio. O PCIP11 caiu 2,45%. Mas repare no detalhe interessante. Na coluna de proventos acumulados, a gente consegue ver que o PCIP11 já pagou um aluguel de 0,89 centavos. É claro que agora é pouco, mas no longo prazo isso vai virar uma bola de neve de rentabilidade. E para finalizar, o dashboard faz uma análise técnica para saber o nível de risco que estamos correndo. Começando com a volatilidade mensal, que está controlada em 1,22%. Já o drawdown, que indica a queda máxima histórica da carteira, está cravada em 2,23%, que foi aquele tombo de março. Por fim, temos o índice de Sharpe, que medirá a relação entre risco e retorno da carteira. No caso, esse número está negativo porque ficamos alguns meses abaixo do CDI,
investindo em ativos de maior volatilidade. Mas esse valor tenderá a se equilibrar à medida que as teses de investimento amadureçam. Indo então para o aporte de junho, eu decidi fazer uma mudança. Até o mês passado, eu escolhi um fundo ou ETF para investir. Agora, a partir desse mês, eu vou fazer dois aportes separados: um em fundo ou ETF e um outro em fundos imobiliários, para que eu consiga também montar uma carteira completa de FIIs. E o primeiro ativo que eu escolhi foi o ETF Gold 11. Ele é um ETF da Itaú Asset, que mistura duas classes: exposição ao S&P e títulos públicos brasileiros atrelados à inflação, sendo 80% atrelada à inflação e 20% ao S&P. E será que isso faz sentido na carteira? Bom, dado o cenário fiscal no Brasil e a performance atual dos ativos internacionais, reforçar essas duas posições pode trazer um ótimo resultado no longo prazo. Já no aporte de fundos imobiliários, eu escolhi o XPML11, que eu considero ser o melhor FII de shopping center, com ótimos shoppings no seu portfólio e uma gestão reconhecida. E a grande diferença desse fundo para o PCIP11 é que ele é um fundo de tijolo e investe diretamente em imóveis, ao invés de dívidas imobiliárias. Além disso, o XPML11 está sendo negociado um pouco abaixo do seu valor patrimonial. Mas atenção, em fundos de tijolos, o PVP não é algo decisivo, já que esses fundos passam por avaliações anuais, que mudam o seu valor patrimonial, tanto para cima quanto para baixo. Aqui, o importante é entender se o fundo tem ativos bem localizados e com potencial de valorização ao longo do tempo. Com esses dois novos ativos, a carteira vai ficando ainda mais robusta, mas sem gerar complexidades desnecessárias, mantendo o foco sempre no longo prazo. Até porque investir não é uma corrida rápida, mas sim uma maratona. E lembrando, esse conteúdo não é uma recomendação de investimento. E aí, pessoal, gostaram de conhecer o novo painel da carteira do canal? Deixe aqui nos comentários se você tem interesse em ter esse painel ou aprender a fazer um dashboard como esse. Se esse conteúdo foi útil, não se esqueça de curtir o vídeo e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo aporte.